uma boa noite ou um bom dia, depende do horário que você estiver nos assistindo. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou a graça e paz. Pessoal, eu sou o irmão Alexandre Palma e eu quero fazer um vídeo neste momento para nós conversarmos de um assunto interessante dentro das Escrituras Sagradas. Eu quero ler com vocês na primeira carta de Pedro, no capítulo 1 e no versículo de número 13. Primeira carta de Pedro, capítulo 1 e versículo 13. Diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. O nosso assunto para esta hora é cingir os lombos. O que significa cingir os lombos? Qual que é a revelação que Deus tem dentro desta palavra para nós quando a lemos? Cingir os lombos. Lucas 12:35 está escrito assim: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Cingir os lombos poderia ser pôr por cima da cintura, apertar e ligar. Pôr acima da cintura, apertar e ligar. Meus irmãos, falando sobre vigilância, o mestre, nosso Senhor Jesus, ele vai ensinar aos seus discípulos através de parábolas, que de prontidão e a vigilância, elas devem ser praticadas pelos servos do Senhor. Devemos estar vigilantes para que não sejamos surpreendidos e reprovados na vinda do Senhor. É essa a ideia de Lucas 12:35. A expressão usada por Jesus, estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, é o mesmo que dizer: estejam de prontidão, em atividade, em vigilância, pois a qualquer momento eu, o Senhor, voltarei. Meus irmãos, a região lombar fica na altura da cintura, na região abdominal, em volta dos quadris. A parte do corpo designada pela palavra lombo é uma região onde se localiza os órgãos reprodutivos. É isso mesmo. De modo que se diz que a prole sai dos lombos. Gênesis 35:11, 1 Reis 8:9 e Atos 2:30. O escritor aos Hebreus usa este argumento ao mostrar que o sacerdócio de Jesus, à maneira de Melquisedeque, é superior ao de Arão, visto que Levi, antepassado de Arão, ainda estava nos lombos de Abraão, traduzindo, era da descendência, do ventre de Abraão. E que nesse sentido, ele pagou o dízimo a Melquisedeque. Hebreus 7, do 5 até o 10, Gênesis 14, 18, 19 ou 20. Continuando aqui, a expressão lombos cingidos aparece pela primeira vez em Êxodo capítulo 12 e versículo 11, quando Deus instituiu a primeira Páscoa na saída da nação de Israel do Egito. É isso mesmo! Qual o significado da expressão lombos cingidos ou cingir os lombos? Cingir os lombos significava colocar a extremidade das vestes compridas debaixo da faixa ou prender com uma cinta para facilitar a locomoção, para facilitar andar depressa, para facilitar a saída dos israelitas. Então, participar da Páscoa com os lombos cingidos
participar a Páscoa com pressa, andando rápido. E para fazer isto, eles precisavam estar com os lombos cingidos, ou seja, eles precisavam estar com as suas vestes levantadas e amarradas para ter as pernas livres para poder caminhar. Amém, pessoal? Vale um adendo aqui. A veste do homem e a veste da mulher eram muito parecidas na questão do comprimento. O que definia era que o homem usava o seu cinto e a mulher usava os vestidos sem cinto nenhum. Por isso cingir os lombos, levantar o seu vestido, amarrar na altura do peito para poder andar rápido. Tudo bem até aqui, pessoal? Vamos dar continuidade então aqui no nosso estudo. Cingir significa cercar, circuncidar, limitar, apertar com uma correia, apertar com um cinto, colocar a cinta. Então, lombos cingidos é uma expressão que significa amarrar a túnica na cintura para dar segurança para caminhar depressa ou apressadamente. Hoje essa expressão poderia significar arregaçar as mangas e trabalhar depressa. Biblicamente quer dizer estar preparado, em segurança, pronto para o trabalho, pronto para a guerra e pronto para percorrer depressa um longo caminho. Tudo bem até aqui, pessoal? Agora, quantas vezes a palavra cingir os lombos aparece no Antigo Testamento? Essa palavra aparece 7 vezes, ou seja, 7 vezes aparece cingir os lombos ou levantar as vestes e amarrar na altura do peito para poder andar mais depressa e mais livre dentro do Antigo Testamento. Êxodo 12 e 11. Assim, pois, o comerei, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. A segunda vez que vai aparecer no Antigo Testamento, 1 Reis 18 e 46, está escrito: e a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezabel. Preste atenção que Elias, para correr, primeiro cingiu os lombos, ou seja, amarrou as suas vestes na altura do peito para ficar com as pernas livres para poder correr. A terceira vez que aparece cingir os lombos, segundo Reis 4:29, diz assim: Eliseu disse a Geazi: cinge teus lombos, toma o meu bordão e da tua mão e vai. A quarta vez que aparece cingir os lombos no Antigo Testamento, segundo Reis 9:1, está escrito: então o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas, ele disse: cinge teus lombos, toma esse teu vaso de azeite na tua mão e vai-te a Ramote Gileade. Ou seja, Eliseu tinha pressa, por isso cingiu os lombos para ir rápido com o vaso de azeite. Quinta vez que cingiram os lombos aparece no Antigo Testamento, Jó 38:3. Agora cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei, e tu me responderás. Deus está dizendo para Jó: Jó, te apressa, fica esperto, fica vigilante, que agora eu vou te perguntar algumas coisas. A sexta vez que cingir os lombos aparece no Antigo Testamento, Provérbios 31:17. Está escrito: cinge os lombos de força e fortalece os braços. A sétima vez que aparece cingir os lombos no Antigo Testamento, Jeremias 1:17. Está escrito: tu, pois, cinge teus lombos, levanta e diz-lhes tudo quanto eu te mandar. Meus irmãos, nós vamos entender que todas as vezes que aparece cingir os lombos,
é para fazer algo depressa, para correr, para ser ligeiro. Amém até aqui, pessoal? Já estamos indo para a segunda parte do nosso estudo, para entrarmos na conclusão. 3 vezes aparece essa expressão, cingir os lombos, no Novo Testamento. Onde são elas? Como nós lemos no começo da aula, estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Lucas 12 e 35. Depois, Efésios 6 e 14. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Veja que no Novo Testamento a expressão cingir os lombos, ela não traz literalidade como no Antigo, que significa levantar as vestes e amarrar. No Novo Testamento, cingir os lombos vai dar a ideia figurada, vai dar a ideia de prestar atenção, ficar esperto, ficar vigilante e estar preparado para fazer a obra de Deus. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, ou seja, a vossa mente pensando na verdade, nas coisas de Cristo, e vestida a couraça da justiça, vivendo uma vida justa diante de Deus. Efésios 6 e 14. Agora 1 Pedro 1 e 13. Cingido os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Olha numa outra tradução, 1 Pedro 1 e 13. Está escrito assim na versão NAA. Por isso, preparando o vosso entendimento, sejais sóbrios e esperai inteiramente na graça que está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Então veja agora que cingir dá a ideia de estar com a mente, com o entendimento preparado para as coisas de Deus. Vamos concluir. Cingir os lombos significa colocar as extremidades da veste comprida debaixo da faixa ou prender com uma cinta para facilitar a atividade física. No Novo Testamento, cingir os lombos tornou-se uma metáfora para estar apto para prestar um serviço para Deus. Também passou a ser usado como expressão para indicar preparação para vigorosa atividade espiritual e às vezes transmitia a ideia de fortalecimento, como falamos aqui em 1 Pedro 1 e 13. Ou seja, avigorai as vossas mentes, literalmente, cingir o lomo de vossa mente ou do vosso entendimento significa dizer, para que sejamos protegidos e preparados com a nossa mente exercitada na revelação de Jesus Cristo. E finalmente, Efésios 6 e 14. Instrui aos cristãos para que tenham seus lombos cingidos com a verdade, isto é, fortalecido pela verdade da palavra de Deus, com o apoio essencial, porque a palavra de Deus é o apoio essencial. Assim como o firme cingimento dos lombos físicos protegia contra danos causados por esforço extremo, assim também o cingimento espiritual dos nossos lombos nos protege contra os possíveis ataques do inimigo. Meus irmãos, assim nós encerramos o nosso estudo sobre cingir os lombos e eu quero fazer um convite para você. Você que tem vontade de se aprofundar na palavra de Deus, você que tem vontade de fazer um curso teológico, nós temos mais uma opção para você. Ligue para a gente, 119-5197-9754. Temos cursos reconhecidos pela Convenção Geral das Assembleias de Deus, reconhecido pela CONAMAD, reconhecido pelo Conselho de Educação e Cultura, curso presencial, curso à distância, curso online. Agora chegou a sua oportunidade. Nas outras você escuta, na nossa você entende. Deus vos abençoe e até a próxima em nome de Jesus. Amém.